Lula hoje no podcast, toda terça-feira às 8h30. Já coloquei o Fernando Horta aqui na nossa tela. Boa tarde, Fernando. O Léo vai entrar aqui no decorrer. Tudo bem? Obrigada aqui pela sua participação. Tudo bem, Daiane? Nada, eu que agradeço demais a presença. Estamos aí vendo um presidente fazendo chover, né? Com o pouco que estão deixando para ele. Porque depois que você criou essa confusão que é o Banco Central independente, né? Independente da votação, independente da eleição, independente da democracia, o presidente tem que ficar fazendo isso, tem que ficar indo nas redes buscando efetivamente pressão para baixar esses juros. Vamos ver se é o que ele consegue. Pois é, e ele fala do Campos Neto, vou até colocar esse trecho aqui, que ele chama o Campos Neto de tinhoso, teimoso. Ele já fez várias críticas ao Campos Neto, mas essa eu achei até carinhosa, de certo modo, mas também sempre dura, apontando qual é o problema. Bora assistir esse trecho. Você percebe que as pessoas que estavam pessimistas estão vendo, sabe, estão vendo o dólar cair, estão vendo a economia crescer, estão vendo sinais de que o salário vai crescer, estão vendo sinais de que o emprego vai crescer. Ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas, sabe? As pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo, e logo, logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, sabe? É tinhoso, mas não tem mais explicação. Então, nós temos que ter muita tranquilidade, porque a gente não pode fazer mágica em economia. Tem um jogo que você tem que jogar, você tem que tranquilizar a expectativa do povo trabalhador, você tem que ver a expectativa do mercado, a expectativa do varejista, a expectativa do empresário, mas, sobretudo, a gente tem que estar com o olho naquelas pessoas mais necessitadas, aquelas que efetivamente precisam do Estado. E eu acho que a sociedade, sabe, dentro do Congresso Nacional, ela está representada pelas últimas eleições. Não basta eu dizer eu gosto ou não gosto de fulano ou de Beltrano, porque não depende do Lula gostar. O povo votou naquela pessoa então tem procuração do povo para votar contra ou a favor, ou até fazer propostas diferentes. Sim. E aí nós temos que decidir se vamos acatar ou não. Eu estou feliz porque foi uma semana muito importante para o Brasil. Não foi importante para o governo, foi importante para o Brasil, e eu espero que o Senado repita a votação da Câmara, e eu espero que a gente chegar no fim do ano com a política tributária nova, para a gente nunca mais ficar falando de política tributária nesse país. Aí, presidente Lula falando sobre o que ele considera uma vitória importante, a votação da reforma tributária, né? Ele fez ali várias falas falando sobre o papel do Estado. Nessa fala aqui, na seguinte, ele também fala sobre isso, da importância do Estado na vida das pessoas, desse negócio de ficar dizendo que o Estado não presta e tal. Esse discurso não funciona, porque é justamente para aqueles que mais precisam é que o Estado tem que estar sempre a postos. E ele fala dessa questão dos juros novamente, chamando de tinhoso, teimoso, mas não tem explicação, ele diz, tem que abaixar os juros. Esse otimismo que o presidente Lula aponta tem efeito direto com as ações do governo. Hoje a informação é de que a inflação vai zerar. Isso até um ano atrás era impossível, né, Fernando? Pois é, primeiro vamos lá, o presidente está sendo super carinhoso, né? Tinhoso, essas coisas todas. Eu chamo o Campos Neto de sabotador geral da União. Ele é a criatura que foi colocada ali pelo bolsonarismo para que, né, na possibilidade deles perderem a eleição, porque eles não acreditaram que iam perder a eleição, com tudo que fizeram, toda a roubalheira que teve, mas na possibilidade de perder a eleição, o Campos Neto sabotaria o próximo governo, ou pelo menos os 2 primeiros anos do próximo governo, e a coisa ficaria muito difícil. Então ele está fazendo esse papel dele, e o presidente está sendo muito delicado, cordato nesse processo. Agora o presidente ele manda 3 recados, e é importante a gente separar a fala do presidente em 3 áreas. O presidente sabe que está falando primeiro para um público interno, que acompanha ele, ou seja, a própria esquerda, e para isso ele manda um recado: olha, eu não voto com quem eu gosto. Eu não entro nesse processo simplesmente porque eu acho o fulano bonito, eu gosto do Beltrano ou Cicrano. Chegando aí o nosso querido chefe. Desculpa, gente. Tudo bem. Daiane, conta pra gente onde vocês estavam. Foi mal, desculpa entrar assim na hora errada. Imagina, eu botei aqui 2 trechos do podcast do presidente Lula hoje de manhã falando sobre a questão dos juros e do país voltar a crescer. O Horta estava falando justamente sobre, ele disse ali, eu também concordo, né, que essa fala até carinhosa com o Campos Neto, que ele chama de tinhoso, teimoso, e aí ele estava discorrendo aqui sobre a questão dos juros.
são três recados que ele manda. O primeiro recado ele manda para a esquerda, né, defendendo a política de coalizão que ele está fazendo para a aprovação. Ele mesmo disse ali, olha, eu não voto com quem eu gosto, eu preciso votar com quem o povo elegeu. Esse é um argumento bem antigo que o presidente usa, correto, né? Já está aí colocado. O segundo recado que ele manda para as pessoas que efetivamente votaram no PT e que de alguma forma ainda estão esperando o espetáculo do crescimento acontecer, porque a gente vai lembrar o seguinte, nesses primeiros 7 meses o presidente teve como mexer na parte mais baixa da sociedade, aquela galera que estava passando fome, passando necessidade, reativando os processos de transferência de riqueza, transferência de renda. Agora, só uma pausa aqui. Deixa só a Daiane descansar um pouquinho, que ela está ligada aqui direto, ela estava na CPI. Deixa eu seguir com você, a gente vai adiante. Tá bom. Não, era só para fazer uma pausa, senão não ia ter pausa. Não, ela não aguenta. Não tinha. Não, é porque eu me atrasei, de fato, eu estava numa outra chamada aqui de um negócio nosso aqui. Atrasou nada, chefe. Pro pessoal. Chega sempre no horário. Não, eu sei, mas... Nós que adiantamos. Eu ia começar, na verdade, falando do Cid na CPI, que não falou nada, mas foi bom vocês terem começado por esse tema da economia. E eu acho que você ia entrar num ponto muito importante, que era exatamente o seguinte, quer dizer, olha, o Lula cuidou dos mais pobres. Os ricos até agora estão sendo protegidos pelo Congresso. A classe média, Horta, e a classe média? Vamos falar da classe média. É isso que eu ia comentar. Quer dizer, primeiro, nesses primeiros meses, o presidente fez a economia andar com as ferramentas que ele tinha na mão, que, obviamente, era a reativação dos grandes projetos de transferência de renda que nós tínhamos durante o período Lula, que fez a sociedade crescer como um todo. Mas há uma classe média que ficou meio a ver navios, né? Uma classe média que nesses primeiros 7 meses viu o salário mínimo crescer e, portanto, os seus custos aumentarem, porque normalmente essa classe média tem funcionários em que ela paga salário mínimo, viu o juro nas alturas, né? E não viu o governo trabalhar para ela. Então, o presidente, no segundo momento dessa fala, ele diz, olha, as pessoas que estão nos ouvindo podem ter certeza que a economia vai voltar a crescer através da reativação de uma série de projetos macro que interessam a classe média. Quer dizer, ele mesmo denunciou, ele mesmo colocou ali, né? O PAC, nós estamos reconstruindo a estrutura, as formas de rejuvenescimento da infraestrutura brasileira. Então, nós vamos ter estradas, nós temos obras na área de energia, na área de telecomunicações. Vai ter um outro Minha Casa Minha Vida, que nós já sabemos que vai ter um programa específico para a classe média. Então, o presidente deixa muito claro para a classe média assim, olha, vão haver programas direto para a classe média, mas também a classe média se beneficia desse crescimento geral da economia. E o presidente diz ali, olha, isso está colocado porque já há um certo otimismo nesse processo de crescimento, né? Então, ele está falando para esses grupos que ainda não foram, vamos dizer assim, diretamente acionados na economia, porque o presidente sabe que precisa desses grupos também dentro da economia para dinamizar todos os setores, senão você fica com um dinamismo muito grande em determinados setores da economia e outros completamente parados, e não é isso que interessa. Então o presidente falou para dentro, falou para o pessoal da esquerda, fala efetivamente para essa classe média, e ele termina falando para aqueles que ainda defendem esse rentismo, né? Dizendo claramente, o final da fala dele nós precisamos fazer tudo isso, levar em conta os interesses do mercado, as expectativas do mercado, mas também do varejista, mas também da classe média, mas também do povo mais pobre, e no final, e aí é a marca do presidente, né? Ele diz, a gente tem que jogar o jogo da economia, não tem nenhum milagre, mas a gente tem que jogar o jogo olhando para os mais pobres, que é a marca do presidente. E eu acho que é isso que é interessante, Léo, porque é uma pessoa que tem um pleno domínio das ferramentas políticas que estão ali colocadas, mas que apesar de jogar num jogo em que as regras nós não fazemos, porque a gente tem que deixar muito claro isso, o jogo econômico, o jogo político, nós não conseguimos fazer essas regras, apesar disso, ele tem uma desenvoltura suficiente para dizer, eu jogo esse jogo, mas jogo olhando para quem eu acho que precisa ser olhado. E essa eu acho que é a grande característica dele, e pelo qual todos nós votamos que fosse assim, né, Léo? Quando ele falou hoje cedo, né, nem sei se foi ao vivo, se foi gravado, mas enfim, provavelmente ele não sabia da informação do dia que foi a deflação. A deflação do mês de junho caiu pela primeira vez desde setembro, o que mostra, na minha opinião, Horta, que o mercado de consumo no Brasil ainda está muito travado, muito anêmico, né? A gente está tendo, bom, tudo bem, a inflação caiu porque o governo mexeu nos combustíveis, tem uma super safra, os alimentos estão caindo, mas a inflação dos serviços, que poderia estar medida por uma demanda maior, não está acontecendo. As famílias ainda estão endividadas,
O desenrola ainda não saiu do papel efetivamente, tem muita coisa acontecendo simultaneamente, mas, na minha opinião, o que está precisando acontecer agora, e queria te ouvir sobre isso, é exatamente isso. O estímulo à classe média, né, que vem por esses programas, de tirar as pessoas do endividamento, a volta dos empregos de mais qualidade, porque os empregos que foram gerados nos últimos anos no Brasil foram com salários muito baixos também, né? Eu acho que quando o Lula fala em política industrial, em coisas desse tipo, ele está pensando em retomar um processo de desenvolvimento para um país de classe média, né? Eu acho que é isso que é o que falta para a gente esperar um espetáculo do crescimento no país. Vamos lá. Deflação é uma coisa que não é boa para nós nesse momento, tá? As pessoas têm que entender isso. Fernando, mas eu sempre aprendi que inflação é ruim e o contrário da inflação, que é deflação, é bom. Não é bem assim, tá? Quando nós temos um processo em que o país está crescendo e você tem deflação, aí a coisa pode ser entendida como boa. Mas no caso de uma economia que está muito parada como a nossa, essa deflação ela pode nos levar a sistemas prejudiciais. O que a deflação faz? A deflação está dizendo para as pessoas o seguinte: olha, consumam agora, imediatamente, porque, aliás, desculpa, elas estão dizendo assim, não consumam agora, esperem um pouco porque os preços vão baixar ali na frente. Então você trava a estrutura de consumo em grande medida. O Japão vive muito com isso. O Japão sofre com problemas de deflação crônicos, em que ele fica tendo que fazer incentivos para as pessoas consumirem. Porque num processo de inflação, imagina, se os preços estão caindo, Léo, mês a mês, qual o incentivo você tem de comprar alguma coisa esse mês e não esperar daqui a 2 meses, quando supostamente vai estar ainda mais barato, né? Então as pessoas vão atrasando o consumo, e isso não é bom para uma economia como o Brasil. Agora você faz o diagnóstico correto. Precisamos recolocar o consumo na meta do dia. É preciso gerar demanda. E aí é que a gente percebe o quanto o presidente Lula está se esforçando para concatenar, para juntar duas ações que, a princípio, parecem um tanto quanto divergentes. Você aprovou um arcabouço fiscal que evita com que o governo possa investir efetivamente na economia, porque é isso que nós fizemos. Nós temos um teto de gastos que não permite que o governo faça os investimentos que gostaria de fazer, mas, ao mesmo tempo, o governo precisa gerar demanda. Então, o que o presidente está fazendo? O presidente está se virando nos 30, né? Olha, nós vamos recolocar todos os projetos de infraestrutura que nós tínhamos à disposição. Vamos catar dinheiro de onde tiver que catar. E é o seguinte, investimento externo direto, dar uma ligadinha para a China, eu quero fábrica de carro elétrico na região de Campinas, eu quero esse encontro da cúpula da Amazônia, eu quero começar a desenvolver tecnologia na região, e aí nós vamos ter que discutir, obviamente, a exploração de petróleo na região norte. Quer dizer, o presidente está tentando concatenar esses vetores a partir, no meu entendimento, dessa posição de ter aprovado um marco tributário, um marco fiscal que amarra o braço do governo, né? Então o presidente está se virando nisso e espero, Léo, que funcione, viu? Porque se não funcionar, teremos problemas no segundo semestre. Eu me lembro, vamos tentar retratar para o pessoal, né? O que foram os 2 primeiros governos Lula. Lula toma posse em janeiro de 2003, Horta. Se eu falar alguma bobagem, você me corrige aqui. E aí aquela situação também prometeu o espetáculo do crescimento e demorou. Por quê? Porque ele começou atacando essa questão fiscal, era o Palocci, Marcos Lisboa, queria fazer grandes superávites para de alguma maneira, ancorar as expectativas. Aí ele colheu, de fato, uma inflação mais baixa no começo, e quando, na verdade, os agentes econômicos enxergaram, né, que você tinha um horizonte de estabilidade, aí você teve expansão do crédito, aumento do investimento privado, com isso veio também o aumento do investimento público, né, com as obras de infraestrutura, o PAC, e aí sim o Brasil chegou lá no final do primeiro mandato do Lula, já estava crescendo por volta de 4% ao ano, e no último ano do segundo mandato já cresceu 7%, né? Mas foi um processo construído, começou por essa questão. Olhar o campo fiscal, olhar a expectativa de inflação, a partir daí mais crédito, mais investimento. Eu acho que a gente está naquele momento, teve uma manchete da Folha de São Paulo 2, 3 dias atrás, de que as multinacionais estão olhando para o Brasil com muito otimismo. A Apple estava dizendo que o Brasil era um dos mercados mais quentes do mundo para esse ano e tal. Eu acho que está naquele momento em que as empresas estão percebendo o mercado de consumo no Brasil vai crescer, vai aumentar o investimento privado, e agora vem o PAC, né? Então o Rui Costa falou na semana passada que com o PAC eles querem botar
70 bilhões por ano em investimento em infraestrutura. Né? No PAC você já gera empregos, vamos dizer assim, de maior qualidade, maior renda também. Então eu acho que é mais ou menos uma repetição do que a gente viu, só que num prazo mais curto. O Lula tem que fazer o que ele fez em 8 anos, talvez nos 2 primeiros anos, tal, alguma coisa para dar o resultado esperado mais rapidamente. Diga lá. Não, você tem toda a razão, é a mesma fórmula que o presidente operou lá atrás, agora ele opera com alguma vantagem, porque primeiro ele viu que deu certo, segundo, ele conhece quais são as ferramentas que efetivamente tem que estar afinadas para que isso aconteça, né? E em terceiro lugar, de alguma maneira, o presidente hoje é uma figura política muito mais legítima e com maior consenso em torno dela do que era o Lula do primeiro mandato, diga-se de passagem, ou mesmo o Lula do segundo mandato. Agora é um estadista de calibre internacional reconhecido. Então, essa questão da confiança me parece que é em cima disso, Atushi, que está colocada basicamente grande parte do plano econômico para o segundo semestre. Então o presidente deve fazer isso mais vezes, inclusive. Ele vai começar agora a utilizar a sua figura para fazer um pouco do que ele fez lá em 2008. Lembra que ele saiu dizendo vai ser uma marolinha, a crise não vai nos pegar, vamos continuar consumindo? É mais ou menos isso. O presidente vai ter que começar a dar uma burdoada em cada um, dizendo, filho, você tem grana parada aí? Você é empresário? Então investe que o Brasil vai crescer, viu? Prometo pra você. E as pessoas têm que começar a acreditar que isso realmente é verdade para que as coisas comecem a andar. Caso contrário, Atush, se isso não acontecer, e aí esse é o meu medo, porque nesse momento é que o Campos Neto ele é vital nesse processo, porque cada ponto de juro que for baixo, cada ponto de juro que o Banco Central diminuir, significa uma quantidade maior de recursos liberado para crédito para que esse processo possa acontecer mais rápido. Então, o Campos Neto hoje ele ainda tem uma possibilidade muito grande de sabotar esse processo todo, e aí é que a gente tem que estar de olho. Você sabe que você tocou num ponto central, né? Cada ponto de juros é uma despesa fiscal gigantesca. Por isso a pressa, quer dizer, então as pessoas falam, não, veja bem, agora tem condição para baixar 0,25. Tinha que baixar muito mais, porque aí você tem mais recursos disponíveis para o PAC, por exemplo. Né? Você pode ter mais investimento em infraestrutura. Mas, Horta, como é que você está vendo, só para a gente fechar o tema da economia e passar para a CPI, toda essa festa em torno do Fernando Haddad? Lógico, ele está fazendo um ótimo trabalho, tal, aquela coisa toda, mas não está muito oba-oba, não está um pouco exagerada essa... Vamos lá, primeiro, simbolicamente, o que foi feito pelo Haddad, pelo Lira e pelo presidente Lula é digno de menção. A última reforma tributária que nós tínhamos tido no Brasil foi em 1965, durante o período da ditadura. Só conseguiu fazer porque foi uma reforma ditatorial. A anterior tinha sido feita pelo Vargas, em 32, 33, também sob a tutela da Revolução de 30. Então, assim, reforma tributária em tempos de democracia não tinha acontecido. O próprio Fernando Henrique Cardoso, que tinha conseguido fazer todas as mudanças possíveis e imaginárias na economia, não chegou a avançar nessa questão. Então, simbolicamente, é um fato realmente memorável. Agora, vamos lembrar o seguinte, tem gente imaginando que isso, os efeitos disso vão ser sentidos amanhã. Não vai, gente. A reforma tributária só vai começar a imprimir algum tipo de movimentação a partir de 2026. E ela vai ser implementada e finalizada em 2033. Então, isso aí é um plano para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, nós vamos efetivamente ver como é que essas coisas vão estar no papel funcionando. Até lá, quem está movimentando a economia é o presidente Lula aqui nesses discursos. Agora, por que, Atushi, que foi, não vou dizer fácil, né? Mas por que a votação foi 380 votos a favor e 100 e poucos votos contra, numa questão tão complexa? É uma reforma liberal. Exato, é isso que eu ia comentar. Por quê, né? É porque o Haddad é um grande mestre fantástico no convencimento? É porque o presidente Lula liberou bilhões em recursos para... Não. É porque o arcabouço que está sendo votado, ele é um arcabouço que não é a nossa reforma, não é a reforma de esquerda, ele não transforma o nosso sistema, ele simplifica, simples e exclusivamente isso. Os temas que interessam à esquerda, por exemplo, taxação sobre mercado financeiro, vai ficar para a emenda, a lei complementar. Taxação sobre grandes fortunas, vai ficar sobre lei complementar. Questão sobre aumento de taxas em cima de insumos que sejam ameaçadores à vida, como agrotóxicos e tudo mais, vai ficar para a lei complementar. Então, assim,
tudo que foi aprovado agora é aquilo que os liberais quiseram que fosse, quer dizer, uma simplificação, uma melhor definição sobre quem são responsáveis por quais impostos, onde eles vão ficar centralizados, onde vai ser cobrado e quem vai fiscalizar, e, no meu ponto, o que eu acho que é mais perigoso, que é a questão do aumento da imunidade ou isenção tributária para as igrejas. Isso é uma coisa que me preocupa demais. Então, esse arcabouço que foi votado, sobre o qual está se fazendo uma enorme festa, é aquilo que os liberais queriam que fosse votado, ponto final. Nenhuma linha de contradição, nenhum ponto em que talvez pudesse haver algum questionamento foi colocado em pauta. Aquilo que nós imaginamos na esquerda que deveria ser uma reforma tributária, vai ficar para a lei complementar. Ou seja, Tuxi, eu acho que não vai ficar, porque eu duvido que a gente consiga aprovar leis complementares ali nesses temas que a gente sabe que são importantes para nós, mas não para o Lira, não para o dono do Itaú, não para o dono do Bradesco e por aí vai. Vamos passar então. A economia está nessa situação que o Horta retratou bem. Bons indicadores, mas também nem tanto, né? Quer dizer, obviamente o presidente Lula quer acelerar em outros campos, continua com essa pedra no caminho chamada Roberto Campos Neto. Mas vamos falar do dia de hoje, né? Provavelmente você estava acompanhando o depoimento do Mauro Cid, e eu quero te ouvir sobre isso. Quer dizer, será que é o momento de maior humilhação para os militares? Ver lá um tenente-coronel, olha, veja bem, não posso falar pelo inquérito, repetindo a mesma frase 500 vezes. Enfim, qual que é a sua avaliação sobre esse depoimento, esse, não diria circo da CPI, porque nem é bom usar essa analogia, mas essa situação, né? Essa perda de tempo que a gente está tendo lá. Eu acho que você usou bem a palavra, viu, Léo? Eu acho que é uma perda de tempo. Primeiro, o depoente foi de farda, isso foi alardeado ontem, e isso é já uma disputa institucional. Quer dizer, o Exército segue dizendo para ele, estamos ao seu lado, para o que der e vier você está amparado. O Exército segue amparando Mauro Cid, não importa o que ele tenha ou deixe de ter feito. Isso é um sinal muito importante que as pessoas precisam compreender, porque mostra que o Exército ainda não deixou de acobertar os maus feitos da época do Bolsonaro. Muita gente estava dizendo, não, as Forças Armadas se deram conta que houve excessos e que algumas pessoas... Pois é, mas no caso do Mauro Cid, não. Ele continua muito bem colocado, tanto que ele avisa que vai usar a farda e o Exército podia ter proibido. O Exército podia dizer, não use farda, vá de bem civil. Não, ele foi de farda exatamente para enfrentar o Legislativo, e eu tenho a impressão que nós não estamos conseguindo tirar leite desse processo todo, né? E aí entra nessa questão, se ele tem efetivamente um habeas corpus, e tem, que ele não precisa se incriminar, se ele está respaldado por uma instituição, se não se vai poder fazer as perguntas que deve fazer e ele não vai ser obrigado de maneira nenhuma a falar, então a gente fica, na realidade, dando palco para que eles efetivamente usem esse espaço para se defender, que é o que está acontecendo. O que me parece, Atushi, que é a tônica do presidente da CPI. Eu acho que esse presidente da CPI não é do nosso lado, viu? Acho que ele tem levado os trabalhos todos para o lado da proteção do governo Bolsonaro, e não ia ser diferente com a figura do Mauro Cid, e nós estamos efetivamente, como você disse, perdendo tempo. E a CPI, então, não vai chegar a lugar nenhum, na sua visão? Não, ela chega a dois lugares importantes. O primeiro é deixar muito bem estabelecido qual é o limite de punição que nós vamos poder dar ao governo Bolsonaro. Porque se dentro de uma CPI nós não conseguirmos avançar no consenso sobre a culpabilidade de algumas figuras-chave, como estão colocados ali, não esperemos que no judiciário nós vamos ter algum tipo de pressão para esse tipo de situação. O STF está olhando essa CPI, inclusive, para pensar o seguinte, olha, qual é o tom que a gente vai dar para as questões? Se a CPI não avançar, olha, a culpabilização que a gente poderia fazer sobre essas figuras do Bolsonaro vai ficar muito aquém do que necessariamente deveria. Então, para isso serve a CPI, para fazer uma medição política da força do governo. E eu acho que o governo agiu mal, colocando inclusive algumas figuras que não precisariam estar lá. Nós tínhamos quadros melhores para estar nessa figura da CPI por uma questão tão importante quanto essa que está sendo tratada. E a segunda coisa que essa CPI funciona, que eu acho que é importante, é para que mais parlamentares tenham acesso a determinadas informações compartilhadas via STF para aumentar o nível de consenso sobre o que efetivamente aconteceu naquele momento. Agora, o ponto ruim é que nós estamos dando espaço nacional para os advogados de defesa dessa gente toda, porque vamos combinar que todos os deputados que estão ali, a começar por aquele senhor Bonini, é um dos mais espalhafatosos ali, inclusive desrespeitoso. Ele é deputado
e só diz bobagem, mas fica usando o tempo inteiro para fazer meme na internet. Quer dizer, enquanto o parlamento continuar permitindo esse tipo de coisa, eu sinto que a gente acaba, no cômputo geral, sabe, Atush, pesando os prós e contras, eu acho que a gente acaba saindo perdendo. Você falou uma frase importante, que a CPI deixa claro quais são os nossos limites para punir os militares, né? Obviamente, o Mauro Cid não era o chefe do golpe, nem o George Washington queria explodir o aeroporto de Brasília sozinho. Tinha gente maior por trás. Você acha que o limite hoje parece ser bem estreito para isso? Bem estreito, bem estreito. Eu acho que o presidente Lula caminhou, inclusive, para esse. E aqui é uma análise minha, tá? Eu acho que o presidente Lula caminhou para que esse limite não fosse aumentado. Nunca foi interesse do governo Lula tensionar com os militares. Desde o início, a própria colocação do ministro da Defesa, quem seria, os nomes, se eram aceitos ou não, qual era a lógica, quais eram os grupos de militares que deveriam ser trocados, os que não foram, os que não precisavam. Tudo isso sempre foi um pisar de ovos para o governo, né? O governo não tensionou em nenhum momento, e eu imagino que não esteja interessado em tensionar nesse momento também. O que é ruim, Atush, porque, no fundo, esse grupo de militares que, de alguma maneira, fazem parte da história brasileira já há um bom tempo, e não pelo lado democrático, né, seguem intocados, seguem sem praticamente pagar por nada. Agora, vamos lembrar que uma coisa interessante saiu semana passada. O Senado mandou uma comunicação para o governo federal para mudar o sistema de pensões e pagamentos de bonificações aí para os militares. Então pode ser que esteja saindo dali uma punição que não efetivamente vai ser punição ao caso, mas vai ser punição à instituição como um todo. Se nós conseguirmos de alguma maneira retirar todos esses benefícios que eles o tempo inteiro gozaram, talvez a gente possa, por linhas tortas, mandar um recado para a instituição e dizer: não tentem de novo. Quanto isso vai ser pedagógico, eu efetivamente não sei. Porque eu ia te perguntar exatamente isso, quer dizer, se essa conciliação não abre espaço para um futuro, né, atrito novamente, até tentativa de golpe. Abre. Mas eu queria te perguntar sobre o Jair Bolsonaro, né? Então, nesse contexto, quer dizer, em que não há o tensionamento, quer dizer, para a gente fechar, o Jair Bolsonaro está morto, não está morto? Quer dizer, como é que você vê o futuro dele na cena política brasileira? Hoje, o Merval Pereira está publicando uma coluna dizendo: será que morreu mesmo? Não sabemos ainda. Não, ele está lutando pela sobrevivência, contra tudo e contra todos. Vamos ser bem sinceros aqui. Muita gente dizendo: o Valdemar da Costa Neto está preocupado porque o Bolsonaro vai se tornar elegível. Não, estão todos comemorando. O Valdemar da Costa Neto, o Tarcísio, o Zema, todas as figuras políticas do Brasil estão comemorando, de esquerda à direita, estão comemorando a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro sabe disso. Bolsonaro foi uma pedra no sapato de todo mundo. Veja, o jogo político é o jogo dentro da democracia. Mais para o lado da corrupção, mais para o lado da justiça e da força institucional, não interessa, mas é o jogo da democracia. Ele tem que estar funcionando. Bolsonaro nunca quis participar desses jogos, nunca quis fazer parte disso. Então ele sempre foi um agente externo a isso, a enfraquecer esse processo. A saída dele da condição de elegível é ótimo para todo o sistema político brasileiro. Agora, Bolsonaro, está tentando sobreviver, porque o que a direita quer fazer? A direita quer colocar Bolsonaro como aquele patuá que você bota na sua casa, né, para espantar maus olhados. A direita quer usar o Bolsonaro como patuá para conseguir voto, e que ele fique quietinho no canto dele sem dar pitaco. E, na realidade, ele não quer. Ele quer continuar sendo um agente político de primeira grandeza, mandando, desmandando, indicando, só que isso ele não vai poder fazer mais. Então o jogo político é de sobrevivência para ele nos próximos momentos. Ele está tentando radicalizar cada vez mais para manter a sua estrutura política em dia, e a direita tentando fazer ele passar. O problema é que, Atush, os militares, se não forem punidos e se nós não conseguimos fazer nada, mais alguns anos vão achar talvez um outro Bolsonaro para começar tudo de novo contra a democracia brasileira. Claramente ele não está entregando os pontos. Horta, muito obrigado. Marcelo Auler está aqui na espera para já entrar. A Daiane está aqui com a gente. Obrigado, desculpa o atraso. Vou chamar a Daiane novamente e o Marcelo. Valeu. Grande abraço.